Prezados alunos, bom dia. Nessa aula nós vamos falar de potência elétrica em um resistor. Lembrando que essa é uma aula gravada exclusivamente para o ensino remoto emergencial do Cefet. E o uso fora desse contexto não está autorizado. Então vamos lá. Já vimos o conceito de corrente elétrica, já estudamos a lei de Ohm, a definição de resistência elétrica. Agora vamos em mais um conceito importante, que é o conceito de potência elétrica. Então vamos considerar o seguinte: você tem aqui um circuito e você tem, por exemplo, uma lâmpada que está aqui ligada numa certa diferença de potencial V. Então a lâmpada está ligada aqui numa diferença de potencial V, e em decorrência dessa diferença de potencial a gente vai ter uma corrente I, no caso aqui representando a corrente convencional. Então o que a gente vai ter, durante um certo intervalo de tempo, eu vou chamar de ΔT, a gente tem que a lâmpada ela vai consumir a energia potencial elétrica, dessa corrente, e nós vamos chamar essa energia, que é a energia. Então, relembrando, a carga ganha energia potencial elétrica da diferença de potencial da bateria, da pilha, seja lá o que for. Essa energia potencial elétrica é distribuída no circuito. No caso aqui, quem vai consumir essa energia, quem vai pegar essa energia para si, vai ser a lâmpada. Então, durante um certo intervalo ΔT, eu vou dizer que a lâmpada consumiu uma energia ΔE. A gente está colocando esse delta para meio que casar essa energia consumida com o respectivo intervalo de tempo que eu estou considerando. Então, por definição, a potência elétrica dessa lâmpada aqui, no caso, ela vai ser definida, vai ser igual à quantidade de energia que ela consumiu dividido pelo intervalo de tempo. Então você pega um intervalo de tempo qualquer, dividindo a energia consumida por esse respectivo intervalo de tempo, é o nosso conceito de potência. A unidade de potência vai ser a unidade de energia, que é Joule, dividido por unidade de tempo, que é segundo, e a gente vai chamar isso, a partir de agora, de Watt. Vamos lá. Vamos ver uma equação importante da potência elétrica aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, Se essa lâmpada, a potência dela for 20 watts, são 20 joules por segundo. O que isso significa? A cada segundo que essa lâmpada fica ligada, na especificação correta dela, assumindo isso, se a potência é 20 watts, 20 joules por segundo, quer dizer que a cada segundo ela vai consumir 20 joules de energia. Então esse é o significado físico. Vamos ver uma equação importante. Então a gente tem aqui a lâmpada, uma diferença de potencial V e uma corrente I. A gente já definiu que potência é energia dividida por tempo, mas a gente já viu na aula anterior que a diferença de potencial ela tem a ver com a variação da energia potencial elétrica quando a carga ela atravessa aqui, essa diferença de potencial. Então a diferença de potencial é a variação da energia potencial elétrica por unidade de carga. Então eu vou poder pegar esse ΔE aqui da potência e substituir ele pelo ΔE que está na definição de diferença de potencial. Então, se V é igual a ΔE por carga, eu posso dizer que ΔE é o produto do potencial vezes a carga. Então, onde tem aqui na potência ΔE, eu vou substituir pelo produto da diferença de potencial vezes a carga. Então, como ficou? Potência ΔE por ΔT, eu vou substituir, ficou V vezes Q dividido por ΔT. Ou, escrevendo de outra forma, V vezes a carga dividido por ΔT. Só que a gente já viu também na aula anterior que se você dividir a carga que está atravessando aqui, a carga que atravessou pelo respectivo intervalo de tempo, e essa é a nossa velha conhecida amiga chamada corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga que vai passar numa seção transversal do fio por unidade de tempo. Então vai ficar
no lugar de Q sobre ΔT, você pode trocar por I. Então ficou finalmente, a potência elétrica vai ser o produto V vezes I. Então olha como é que ficou interessante aqui. Você tem uma lâmpada ligada, numa diferença de potencial V. A lâmpada está submetida a uma diferença de potencial V. E consequentemente a gente vai ter uma corrente I, né? Então a potência desse resistor, no caso aqui eu estou usando o exemplo de uma lâmpada, a potência desse resistor vai ser o produto V vezes I. A tensão que ela está submetida vezes a corrente que está passando por ela. Então essa é uma fórmula muito importante. De agora em diante, a potência elétrica de um resistor vai ser, potência elétrica, né, de um elemento no circuito vai ser o produto da tensão que está sendo aplicada naquele elemento, o V, vezes a corrente que está passando neste mesmo elemento, I. Aqui eu estou mostrando para vocês o exemplo da especificação que vem num chuveiro, por exemplo, né? Todo chuveiro tem que vir com isso daqui. Eu apaguei aqui a marca e o modelo para não fazer propaganda. E olha o que está dizendo. Aqui está bem pequenininho, mas aqui está dizendo tensão nominal 127 volts. E um tio aqui que significa alternado, que é a nossa rede elétrica da nossa casa, né? E aqui a potência nominal 5.500 watts. E que isso significa? Isso significa que a potência elétrica desse chuveiro, e tem a potência econômica também, né? Porque o chuveiro você pode mudar a chave e variar isso. Mas a potência nominal dele aqui 5.500 watts. Ou seja, 5.500 joules por segundo. Vai ser a potência desse chuveiro. Só que é um detalhe. Isso é se você respeitar o valor nominal. Então ele está dizendo, ó, a tensão nominal é 127 volts. Então o que isso significa? Se você ligar o chuveiro corretamente na tensão indicada, 127 volts, eu, fabricante, garanto, né, que a potência dele vai ser 5.500 watts. Ou 5.000, ele vai consumir 5.500 joules por segundo, né? E se você ligar no 220 volts, numa outra tensão, aí você tem que fazer os cálculos ou os testes, né? Então isso aqui vale para os valores nominais. Outra coisa importante de vocês, né, conhecerem, pega aí a conta de luz da sua casa, né? Dá uma olhada nela com cuidado. E a coisa mais importante dela vai estar aqui, ó. Se você pegar aqui, né, no cantinho, vai estar escrito consumo em quilowatt-hora. No caso aqui do exemplo que eu peguei, está 122. Então, o consumo nesse mês, para essa residência aqui, hipotética, né, foi 120 kWh. E aí você se pergunta, mas energia não é joule? Por que a conta não vem em joule? Bom, a unidade de energia que vem na conta, por opção, não é joule, é quilowatt-hora. Mas quilowatt-hora não está errado, também é uma unidade de energia. Como é que eu posso ver isso? Olha só, se potência é energia por tempo, então energia vai ser o produto da potência vezes o tempo. A unidade de potência é watt e a unidade de tempo tem segundo, minuto, hora, ou enfim. Então, watt vezes hora, unidade de potência que é watt vezes unidade de tempo que é hora, por exemplo, isso é unidade de energia. Então isso tem que dar joule. Isso é joule, só que escrito de uma outra forma. Então vamos pegar um exemplo aqui. Considere um ferro elétrico de passar roupa de potência 1000 watts. 1000 watts, né? Ligado durante 1 hora. Vou pegar um exemplo mais bobo possível. Calcule a energia elétrica consumida pelo ferro, né, durante essa 1 hora que ele ficou ligado. Bom, a gente vai lá na definição. Se potência é energia por tempo, energia consumida vai ser o produto da potência vezes o tempo. A potência é 1000 watts. Observem que eu já substituí o 1000 numérico aqui por K, né? O K significa 1000. Então eu já botei aqui, ó, 1 kW, que é a potência desse ferro, né? Vezes o tempo, que nesse caso
é 1 hora. Então ficou muito fácil, né? Com 1 vezes 1 deu 1 kWh. Então nesse caso aqui, desse ferro, que ficou ligado por 1 hora, ele consumiu 1 kWh. Agora, quanto que 1 kWh vale em joules? Porque a unidade de energia no Sistema Internacional de Unidades, como sabemos, é o joule. Então vamos lá. Vamos fazer essa conta, né? Então tá aqui quanto vale 1 kWh em joules, né? Então vou fazer com bastante calma, ó. No lugar do K, eu vou substituir por 1000, ou 10 elevado a 3. O watt, que é joule por segundo, vou substituir por joule dividido por segundo. E 1 hora, eu tenho que passar isso para o Sistema Internacional. Hora não é unidade de tempo no Sistema Internacional. A unidade de tempo é segundos. Então 1 hora são 60 minutos. E como cada minuto é 60 segundos, então 1 hora vai ser 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então você substitui aqui. Escrevendo em notação científica, né? Esse 3.600 é 3,6 vezes 10 elevado a 3, mas aqui tem outra potência de 10 elevado a 3. Então no frigir dos ovos ficou 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, né? Então olha só, 1 kWh, que é a energia que você gasta ali 1 hora passando roupa com ferro, isso viria na conta de luz, se a conta de luz utilizasse joule, olha lá, da ordem de 10 elevado a 6 joules. Então esse é um dos motivos para a conta de luz não usar joule, usar kWh. E também fica mais fácil, porque quando você tem a potência do equipamento, você consegue fazer a conta de cabeça ali com o tempo que você está usando, quantas horas de banho no mês, qual a potência de chuveiro. Então você consegue ter uma estimativa melhor, uma vez que você sabe o preço da energia, né, elétrica por kWh. Então essa é a ideia, né? Então acabei já respondendo essa pergunta aqui. Qual unidade é mais conveniente para uma conta de luz? Não é joule, é o kWh. Vamos seguir. A gente já viu, já mostrei para vocês que a potência num elemento, num ferro de passar roupa, numa resistência elétrica, seja lá no que for, vai ser o produto V vezes I, a tensão que está sendo aplicada naquele elemento, vezes a corrente que passa por esse elemento. Só que em um resistor, né, a gente já viu na aula passada o conceito de resistência. Se você tem um resistor, a gente tem essa equação aqui, né? V igual a RI. Você pode escrever ela também como I igual a V sobre R. Ou também como R igual a V sobre I, né? Tudo isso é a mesma coisa. É uma equação só. Mas aí quando você escreve, você sabe que V igual a RI, ou que I é igual a V sobre R, você pode substituir substituir o I aqui em cima. Você pode substituir o I por V sobre R, ou você pode substituir o V por RI. Aí o que acontece? Vamos fazer a primeira coisa, ó. Trocando nesse produto aqui, VI, trocando o V por RI, então ficou RI, que é o V que eu substituí, vezes I, ficou o RI ao quadrado. Então, mais uma fórmula de potência. Potência é igual à resistência elétrica do resistor, né? Vezes a corrente que está passando por ele ao quadrado. Então, é a mesma fórmula de cima, só que aqui eu joguei a equação V igual a RI, substituindo o V. Ou então, eu posso manter o V e substituir o I. Então, P, aqui no lugar do VI, eu vou pegar o I e vou substituir por V sobre R. Então, ficou potência é igual a V. No lugar do I, eu coloco o V sobre R. V vezes V, vai sobrar aqui V ao quadrado sobre a resistência. Então, a potência elétrica, ela vai ser VI, mas se você estiver considerando, se o elemento do circuito que está consumindo essa potência for um resistor, ou seja, um elemento com uma resistência R, você também poderá utilizar as equações RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. É preciso tomar alguns cuidados, saber qual situação é melhor usar uma ou outra, e a gente vai olhar isso com calma. Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, em resumo, né? Em um resistor,
a potência sempre você vai usar V vezes I, mas a gente também vai poder usar RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Então vamos fazer uma pergunta. Ao mudar a chave do chuveiro do modo verão para o modo inverno, o que acontece com a resistência elétrica do circuito lá dentro do chuveiro? Será que a resistência aumenta ou diminui? Né? Quando você mexe na chave do chuveiro, você vai estar alterando ali aonde que você está fazendo a ligação do circuito. Isso vai fazer a resistência elétrica ou ser maior ou menor. E essa é a minha pergunta. Mudar para o verão significa fazer o que com a resistência? Aumentar ou diminuir? Bom, a gente sabe que antes de eu responder, dê um pause aí para você quebrar a cabeça. Bom, agora que você já tirou o pause, né? E é que você deu pause, né? Vamos à explicação. Se você pensar por essa equação, olha o que você vai concluir. Olhando para a equação, sem, pelo menos assim, à primeira vista, né? Se o R aumenta, a potência também aumenta. E mudar do verão para o inverno, você precisa aquecer mais a água. Então você precisa de mais energia por segundo aquecendo essa água, né? Então a gente precisa de maior potência. Então por essa equação você conclui que para você ter uma potência maior, você deveria aumentar o R. Então você responderia o quê? Quando eu mudo para o inverno, a resistência elétrica, lá no chuveiro, eu estou aumentando a resistência elétrica no circuito lá do chuveiro. Vamos ver o que a outra equação diz. Só que na outra equação, o R está no denominador. Aí você vai concluir o contrário. Olha, por essa equação, se aumentar o R, a potência diminui. Pois então, se eu quero aumentar a potência, o que eu tenho que fazer por essa equação é diminuir o R. Então você tem duas equações que são corretas. Se você não tiver cuidado, você vai concluir que uma te fala uma coisa e a outra te fala o contrário. Mas só pode ter um caminho certo, né? Isso aqui é física. O caminho certo ele é único. Então qual dos dois casos, qual das duas análises está correta? Por que está correta? Por que a outra está errada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na matemática, gente, quando você faz assim, olha, dobrou esse cara do lado direito, dobrou o lado esquerdo, isso pressupõe que o resto da equação está constante. E nem sempre isso é verdade. Será que quando você raciocina aqui, ó, aumentei o R para concluir que o P aumentou do lado esquerdo, será que mexer no R deixa a corrente constante? Será que mexer no R eu tenho garantia de que a corrente não mudou? Ou será que mexer no R mexe na corrente? Mexe na corrente. Vamos ver aqui, ó, V igual a RI, ó. Na sua casa, quando você muda a chave do chuveiro e altera a resistência do chuveiro, você não altera o V. A tensão elétrica que chega no chuveiro é a tensão da sua casa, 127 volts. Você não altera a tensão simplesmente por mexer na chave do chuveiro. Então, se a tensão é constante, se o R aumenta, a única forma do V ser constante ao aumentar o R é com o I diminuindo. Então, nesse caso que a gente está estudando do chuveiro, mexendo na chave, variar o R não implica um I constante. Muito pelo contrário. Aumentou o R e o I diminui. Então, você não pode concluir que aumentou o R, aumentou o P, porque quando você aumenta o R, o I diminui. E olha lá, está ao quadrado, então o buraco é mais embaixo. Então não é um bom caminho analisar por aqui. Embora você possa analisar por aqui, se você vê aumentar o R, você olhar o que acontece com o I e analisar simultaneamente. Ó, o R aumentou, mas o I diminuiu, está ao quadrado, quem vai ganhar essa briga aí? Não é o melhor caminho, mas dá para fazer. Um caminho bom seria de K. Porque olha só, na equação de K, mexer no R não altera o V. Porque mexer na chave do chuveiro não altera a tensão da sua casa, a tensão elétrica que está chegando no seu chuveiro. Então o V você pode considerar que ele permanece constante
enquanto você varia o R. Então essa equação aqui me permite concluir que se eu quero aumentar o P, como o R está no denominador, eu tenho que reduzir o valor de R. Então, ao mudar a chave para o inverno no chuveiro da sua casa, o que está acontecendo lá dentro é que você está fazendo uma ligação com a resistência elétrica do chuveiro, de modo a diminuir a resistência elétrica. Essa é a resposta. Um forte abraço para vocês. Vamos à tarefa então.